Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu sou muito grata a Deus por essa casa, que é a minha casa também. Estamos sempre aqui, estamos felizes, eu, os bebês. Glória. Que o Senhor Espírito Santo de Deus possa falar de uma forma extraordinária. Eu acordei hoje e hoje de manhã o Senhor caiu sobre mim com uma mensagem. Essa aqui é uma palavra direcionada para cada um de nós. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para o devocional. Quer tranquilo? Obrigado. Apenas o versículo Obrigado. 3. Obrigado. Não achei. Naum, capítulo 1, versículo 3. E está aqui no telão também. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Aleluia. E na tempestade. Glória a E as Jesus. nuvens são pó dos seus pés. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Amém? Amém. Seu Deus é poderoso. Amém? E o Senhor me acordou essa manhã falando sobre tormenta. Ele colocou no meu coração esse versículo falando sobre tempestade, sobre tormenta. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, santo, Ele é digno, Ele é como uma brisa suave, Ele é doce, o Espírito Santo é nosso melhor amigo. E às vezes esquecemos que o nosso Deus é um Deus de poder. Esquecemos que o nosso Deus é um Deus forte. Esquecemos que para o nosso Deus não haverá nada impossível. Que para Deus a luz e as trevas são a mesma coisa. Às vezes pensamos que Deus não está conosco por causa das tempestades, da violência do mar. Parece que Deus, quando nós estamos na tempestade, o nosso Deus ele fica pequenininho. Mas na verdade não, a palavra dele vai dizer que ele está na tormenta, ele está na tempestade e a nuvem. Nós olhamos para o céu e vemos tantas nuvens, um céu tão grande, às vezes estrelado ou sem estrelas como nessa manhã está. São pó dos seus pés. Quem aqui está preocupado porque está em uma tormenta e uma tempestade? Quem está aqui preocupado porque acha que Deus não está com você? Não, Deus não está comigo. E não é que a gente fale que Deus não está com a gente, com os nossos lábios, mas o nosso comportamento diante das tempestades faz com que a gente anuncie: Deus não está comigo. Nós nos comportamos como meninos. Meninos que nunca passaram por provas, por lutas, quando a tempestade se levanta. Nós nos comportamos como pessoas que não conhecem a verdade, não conhecem a palavra e que nunca viram o mar se abrir. Nos comportamos como pessoas que não sabem quem é o nosso Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que as nuvens são pó dos seus pés. O caminho dele é a tormenta, assim, na tempestade. Os discípulos estavam no barco e o barco estava passando por um momento de tempestade. E eles ficam assombrados quando vê o Senhor Jesus caminhando sobre as águas. E eles começam a ficar apavorados, eles vão dizer: é um fantasma. E eles ficam assombrados, assustados. Eu acho que se não fosse a tempestade, eles iriam se jogar na água. E a tempestade segurou os discípulos no barco. A tempestade vai te manter na sua fé. A tempestade vai te manter dentro do barco que é o Evangelho. A tempestade, por mais assombrosa que seja, te coloca em um lugar seguro, que é a presença de Deus. Aleluia. Você e eu precisamos passar sim por tempestades para nós reconhecermos que a presença, a palavra, o altar do Senhor é o lugar mais seguro que nós temos. Porque se não fosse a tempestade, a nossa pressa, a nossa ansiedade, nos faríamos nos jogar nas águas e dar braçadas. Não, você não pode sair dando braçadas porque você está no meio de uma tempestade. Glória a Jesus, aleluia. Mas no meio da tempestade o Senhor se faz presente. E às vezes ficamos como os discípulos.
discípulos é um fantasma. Não é Jesus. Obrigada, irmã. Não pode ser Jesus. E o Senhor vai tranquilamente caminhando sobre as águas. E ele ainda vai dizer para um discípulo que diz para ele assim: se é o Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. A ele: você quer? Vem! E o discípulo começa a caminhar pelas águas. Pedro começa a caminhar. Ele caminha sobre as águas. Mas o medo dele, a resistência do seu próprio coração em crer que é Jesus que permite a tormenta, faz com que ele comece a afundar. Quando a gente sai do barco, por mais que a gente veja milagres, consiga caminhar pelas águas, em algum momento a nossa fé fica abalada, a gente começa a escorregar e a afundar. Mas a mão do Senhor sempre estará estendida para mim e para você. Aleluia. Confia no Senhor Jesus, crê nele porque ele está contigo. Ao culpado, ele não tem por inocente. Tem tormentas e tempestades que acontecem em nossas vidas por nossa própria culpa. Nós criamos o caos e ficamos perguntando a Jesus: Jesus, por que eu estou passando por isso? Ao culpado, eu não tenho por inocente. Você é culpado. Aquilo que você plantar, você vai colher. A palavra do Senhor diz que Deus não é injusto. Ele é justo, Ele é santo. Não é porque Ele nos ama que Ele vai nos poupar de colheitas que nós semeamos. Não é porque o Senhor te ama que Ele vai te poupar de colher uma maldade que você plantou. Ele está dizendo aqui na sua palavra: tardio em irar-se. O Senhor é grande em sua misericórdia. Ao culpado, não tem por inocente. Ele é até o Deus que caminha sobre as águas e não deixa o seu barco afundar. Mas Ele é o Deus de justiça também. Que se você plantou algo mal, você vai colher. E ainda que seja numa tempestade a sua colheita, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. Porque o nosso Deus, Ele é bom. Glória a Deus. Às vezes plantamos até injustiça. E a tempestade vem como veio para Jonas. Jonas estava em uma tempestade por uma desobediência à vontade de Deus. Tempestades se levantam sim, não só por obediência à sua palavra. Os discípulos estavam debaixo de uma obediência quando veio a tempestade. Pessoas que obedecem a Deus passam por tempestades, mas pessoas desobedientes também passam. O que acontece é nós sermos pessoas que entendem o que está acontecendo, o porquê da tempestade. Se é por obediência, confia, espera. Ele está vindo ao seu socorro. Ele vai entrar neste barco e ele vai dizer: calma, aquieta-te para o mar e para o vento. Mas se é por desobediência, faça logo um cálculo com o Senhor. Coloca o teu joelhinho no chão e fala: Jesus, pequei contra ti, somente contra ti. Agora, Pai, o que eu preciso fazer? Eu continuo no barco ou eu me jogo nessas águas violentas? Aleluia. É o que Jonas vai fazer. Meu Deus. Jonas, por estar em desobediência, ele precisa sair do barco. Porque o barco não era o lugar dele. Pessoas em obediência passam pela tempestade dentro do barco. No barco há segurança. No barco há o domínio do Espírito Santo. Fora do barco existem bestas feras. E Jonas precisou pular para fora do barco e encontrar uma besta fera porque estava em desobediência. Mas o Senhor não permitiu que a besta fera engolisse ao seu profeta, porque ainda existia um propósito sobre a vida dele. Quando o Senhor tem um propósito sobre as nossas vidas, ainda que sejamos desobedientes à sua palavra, ainda que uma besta fera nos engula, se nosso coração for quebrantado e contrito e clamarmos: Senhor, tem misericórdia, Ele ouve dos altos céus. Quem poderá fugir da face do Senhor? Se eu subir ao céu, o Senhor está. Mas se eu for no mais profundo abismo, até aí a tua mão. No mais profundo abismo, na mais profunda vergonha, no mais profundo desgosto, Jonas encontra a bondade e a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Ele pula do barco porque ele entende que a sua desobediência está trazendo perdas não só para ele, mas para outras pessoas. Jonas entende que ele, fora do propósito, fora da vontade, fora da direção, não só ele perde. Não só ele perde a comunhão, não só ele perde a sua paz, não só ele perde o fruto do Espírito, mas quem está à sua volta começa a ter perdas. Pessoas aqui estão perdendo, meu lugar não é aqui. Eu
pular fora. Meu Deus. Nessa manhã eu te faço uma pergunta. Eu e o Espírito Santo de Deus, o seu lugar é dentro desse barco? Ou o seu lugar é fora do barco? Aonde está o seu lugar? Você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus discernimento. Deus, você sabe quando você está certo com Deus. Você sabe quando você está em obediência à sua palavra. Você sabe quando os ventos são contrários porque você está dentro da vontade de Deus. E você também sabe quando você está indo pelo seu malvado coração enganoso, fazendo a sua vontade, buscando os seus interesses, que a tempestade se levanta. Então, segundo a palavra de Deus e o Espírito do Senhor que fala em Hebreus, que traz o discernimento, o conhecimento e a espada afiada, vai nos revelando o que está no nosso coração. Segundo essa mensagem que ele está trazendo nessa manhã, revelada para você, você está no barco da obediência? Ou você precisa se lançar no mar bravio para ter a colheita certa daquilo que você plantou? Jonas se lançou no mar porque ele entendeu, o problema aqui sou eu. Eu preciso sair de campo. O problema aqui sou eu. Tem gente colhendo que não era para colher porque eu estou no lugar errado. Eu preciso sair daqui, porque o Senhor não me chamou para ser uma maldição, o Senhor me chamou para ser bênção. Eu preciso voltar para o lugar da bênção, porque hoje eu sou uma maldição. Ele era profeta, era homem de Deus, mas estava no lugar errado. Aleluia. Ele era chamado e escolhido para levar arrependimento. E ao invés de levar arrependimento, ele precisava se arrepender. Meu Deus, glória a Jesus. Ao invés de pregar a mensagem de transformação para Nínive, Jonas precisava ser transformado pelo Espírito Santo. E há momentos que os profetas de Deus precisam entender que o fato de serem profetas não significa que o Senhor estará passando sobre a cabeça deles o livramento. O livramento vem sim quando nós estamos debaixo do querer. Quando Jonas entra no querer de Deus, quando Jonas decide sair do lugar que Deus não disse que era para ele estar, quando Jonas decide simplesmente encarar a sua realidade, ele até entra dentro de um peixe, mas ele recebe o livramento. Porque ele vê a graça do Senhor sobre ele, porque ele não se acovarda. Jonas foi covarde, e por isso ele entrou no ventre. Quando ele abre mão da covardia e se apodera da ousadia do Espírito Santo de Deus, ele recebe o livramento. Aleluia. Nós que fomos chamados por Deus, o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas nos deu espírito de ousadia. Não interessa o que você tem que enfrentar em frente. Não interessa o que você tem que passar, passe por isso. Aleluia. Porque o Senhor estará com você todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Qual é a tempestade que você está enfrentando? E o que você precisa aprender e fazer diante dessa palavra? Tem tempestades que não irão cessar se você não entender que não é um fantasma, é Jesus que está com você caminhando sobre as águas. Tem tempestades que não irão passar se você não entender que é necessário você se jogar nas águas violentas. Mas o fato de você se jogar nas águas violentas não é que você vai se matar, é que você vai dizer para Deus, Deus, amém, Senhor. Eu peguei contra o Senhor. Tanto faz o Senhor arrancar oportunidades, tanto faz o Senhor arrancar reinos, tanto faz o Senhor arrancar coisas de mim materiais. Eu não quero perder a presença do Teu Santo Espírito. Eu quero que pessoas parem de perder, Senhor, porque eu não fui chamado para fazer ninguém para perder. Eu fui chamado para fazer com que as pessoas ganhem a vida. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para dar mais do que para receber. Hoje é o memorial que é a ceia do Senhor. Estamos celebrando a ressurreição de Cristo, mas nós não iríamos celebrar a ressurreição se Ele não tivesse morrido. Para Ele passar pela ressurreição, Ele teve que morrer. Para você passar pelo memorial, para você passar pela ressurreição, você precisa morrer para você. Aleluia. Eu preciso morrer para mim. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele. Mas, irmã, esse negócio de se jogar no mar é perigoso. É
É melhor você se lançar no mar. Ele vai providenciar um peixe da boca grande. E se você se quebrantar, Ele vai te acolher com a sua misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Jonas não foi consumido por aquele grande peixe, porque ele encontrou a misericórdia. Aleluia. Nós não seremos consumidos se nós encontrarmos a misericórdia do Senhor. Mas a misericórdia do Senhor vai ser encontrada quando nós entregarmos para Ele um coração quebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito Ele não vai desprezar. Aleluia! Uma das coisas maravilhosas que o Partir do Pão traz para nós é a consciência que nós somos pecadores. Uma das coisas maravilhosas que o Partir do Pão traz para mim e para você é que sem Cristo nós estávamos perdidos. É verdade. Uma das coisas boas que o Partir do Pão traz, ou pelo menos deveria trazer para mim e para você, é que não é mais um culto de Santa Ceia. É um culto onde o Senhor vai te lembrar que a misericórdia dele te alcançou. Que o sangue dele que te lava de todo pecado e injustiça está sobre a tua vida. É um dia onde você decide se lançar no mar. Deus, eu estou diante do Senhor errado. Olha a minha vida, olha a minha circunstância, olha os meus comportamentos, mas nessa manhã, Senhor, eu lanço sobre ti tudo isso, porque eu sei que eu encontrarei misericórdia. E se há algo, Senhor, que eu preciso resolver essa semana, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, por mais vergonhoso, por mais difícil que seja, eu vou me lançar sobre o mar. Aleluia! Tua misericórdia. Glória a Jesus, aleluia! É o momento a ser que nós fazemos a reflexão. Eu não posso te medir, eu não posso medir você, mas a palavra do Senhor diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Os tripulantes lá do navio que estavam com o profeta Jonas começam a querer medir uns aos outros. Quem é o que está errado aqui? Quem é o que fez a coisa errada? Quem está em pecado aqui? Deixa eu começar a procurar e apontar o dedo. Eu quero saber a culpa é de quem? Quando o profeta se examina, ele não é examinado pelos outros, mas ele mesmo se examina, porque ele poderia mentir. Ele poderia se esconder, ele já estava se escondendo. Ele poderia não dizer que estava fugindo do Criador dos céus e da terra, mas ele decide se examinar. O problema sou eu mesmo. Eu estou errado, estou em pecado. Deus não está se manifestando porque eu preciso me arrepender e me consertar. Deus não estava fazendo o que Ele deveria fazer através de mim, porque eu estou contaminado pelas minhas injustiças. Quando Ele decide se examinar, Ele vai dizer para aqueles homens: eu já sei o que vocês precisam fazer. Logo o discernimento de Espírito vem sobre Ele. Quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos para Deus as nossas práticas, aquilo que estava apagado, que é o discernimento do Espírito Santo, aquilo que estava morto, que é a direção de Deus, ela cai sobre nós e voltamos a ter revelação. Aleluia. Voltamos a ter discernimento, voltamos a ter a direção do Espírito Santo. Você sabe, quando você está fora da direção de Deus, Deus não te usa mais como Ele te usava. A revelação não é tão fácil como vinha antes. Você sabe que existe uma chama que está apagada, que precisa se levantar e se acender novamente. Você sabe disso. Eu sei quando a minha unção está baixa, eu sei quando a minha unção está fraca, eu sei quando eu preciso esmurrar a porta mais forte. Porque falta tempo. Porque falta posicionamento da minha parte. Você sabe, quando você vai orar, você sente mais graça sobre a sua vida. Aleluia. Não que você seja perfeito, mas você está buscando aperfeiçoamento. Você está buscando a intimidade, a regeneração contínua. Você está buscando um quebrantamento constante. Você está buscando a face do Senhor com verdade. E aí quando o Senhor te expõe a uma situação, por mais difícil que ela seja, ela parece fácil aos seus olhos. Porque a unção, como diz na palavra de Deus, a unção te ensina todas as coisas. E aí você não tem que perguntar nada a ninguém, porque a unção te capacita. A unção te diz: é por essa porta, é esse valor, é essa quantia, é por aqui. Não vai, diga não, diga sim. Olha, se arrepende aqui. E ninguém precisa te dizer nada, porque a unção que está sobre você te revela o que está nas trevas, te revela o que está oculto. Agora, meu irmão, quando a unção não está com você,
Você pode ser escolhido, você pode ser ungido, pode ter chamado. Mas a unção não compactua com coisas erradas. O Senhor é tardio em graça, o culpado não tem por inocente. Jonas era culpado, não era inocente. E o Senhor vai falar com ele numa tempestade. Deus já tinha falado com o profeta. Ele não quis a direção de Deus. Em momentos que Deus fala com você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, usa profeta, fala através de sonho, através da unção que está sobre você, o dom do Espírito que está sobre ti. Só que você não obedece. Vou ter que mandar uma tempestade, porque meu filho Marcelo não está me ouvindo. Ele não está entendendo. Eu vou jogar ele numa tempestade, porque eu sou tardio em irar. Eu preciso mostrar para ele que eu sou Deus, ele não é Deus. Você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser quem for. Mas de uma coisa é certa, você é filho. De uma coisa é certa, somos servos. Uma coisa é certa, somos vasos de barro na mão do molho. Uma coisa é certa, o Todo-Poderoso é Ele. A força está sobre Ele. Quem caminha sobre as nuvens é Ele. A nuvem é o pó dos pés dEle, não dos seus pés. Às vezes, porque temos a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, achamos que podemos fazer o que queremos com ela. Sansão, tu não pode fazer da unção que você quer. A unção não é para te livrar apenas. A unção é para julgar uma nação. Aleluia. Está achando, Sansão, que a unção é apenas para você quebrar portões, portas, abrir caminhos? Sansão, não foi para isso que eu te escolhi apenas não. Essa unção apenas vai te guardar e te proteger e proteger uma nação. Sansão, você não pode sair tocando naquilo que eu não mandei você tocar, Sansão. Meu Deus, aleluia. Porque você vai perder a condição. E ele foi fazendo, ele foi fazendo, ele foi fazendo, ele foi fazendo. Ele não percebeu que o Espírito Santo havia se apartado dele. Às vezes, irmãos, estamos tão envolvidos com a unção, com a marcha, com falar em línguas, com o ambiente espiritual. Eu vou todos os dias na igreja, estou sempre cantando, sempre ministrando, estou sempre fazendo. E nós não percebemos que a unção não está sobre nós. E não percebemos que o Espírito Santo já foi embora. E não percebemos que o jugo não vai poder mais ser quebrado, porque nós não respeitamos a presença e a unção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que confundem unção com presença. Uma coisa é você ter a unção, a outra coisa é você ter a presença de Deus que está chancelando, que está marcando e dizendo: eu estou contigo. Moisés, ele vai dizer depois que o Senhor fala para ele: eu libero um anjo, eu vou cumprir as minhas promessas, Senhor. Não me faça sair daqui sem a tua presença. Tem gente vivendo promessas sem a presença e está achando que Deus está aprovando. Eu quero dizer para você, tem muita gente vivendo promessas porque o Senhor vai dizer na sua palavra que Ele é fiel para cumprir o que Ele disse. Se Ele disse que eu vou viver bonança, ainda que no erro, eu vou viver porque Ele disse. Mas a presença do Senhor não estará mais sobre a minha vida. E de que adianta você viver todas as promessas e não ter mais a presença do Senhor que vai adiante de você? Porque é a presença dele que vai quebrando os cadeados. É a presença dele que nos liberta. É a presença dele que nos consola. É a presença dele que faz com que o nosso adversário, por um caminho, venha, mas por 7 caminhos, bata em retirada. Tem gente vivendo promessas. Só que perde paz, perde alegria, perde a satisfação. Não flui mais como fluía antes. Tem as promessas, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Comece a perguntar ao Espírito Santo: Senhor, eu estou debaixo de uma unção, eu estou debaixo de um ambiente profético e por isso eu fluo? Ou a tua presença tem me dito que fazer todos os dias, quando eu deito e quando eu acordo? Pergunte ao Espírito Santo, seja franco com você.
Você vai partir o pão nessa manhã. Você vai beber o cálice do Senhor. Pergunte a Deus. Perguntamos a todo mundo. Queremos a aprovação de todo mundo. Mas temos meio de perguntar ao Senhor. Porque sabemos. Sabemos que Ele não tem um culpado por inocente. E sabemos que Ele caminha no meio de tormenta e tempestade. Porque no final de contas sabemos que o nosso Deus é como um fogo consumidor. Aleluia. E ficamos ministrando apenas a brisa suave. Não se esqueça não, filho. Ele é um fogo que consome. O mesmo fogo que consome a nossa carne. Se estivermos errados, é o mesmo fogo que vai consumir toda a injustiça e iniquidade que há. Meu Deus! Que esse fogo venha consumir os meus pecados. Que esse fogo venha consumir as minhas más obras. Que esse fogo venha consumir tudo que é abominável aos olhos dele. Nosso Deus é um Deus zeloso. Igreja, lembre-se disso. Uma das mensagens que tem faltado neste século nas igrejas é que o nosso Deus é um Deus zeloso. Uma das coisas que nós temos perdido nessa era é o temor do Senhor. Nós não tememos mais a Deus. Tememos a qualquer um. Tememos que alguém feche uma porta para nós. Tememos a falta de uma oportunidade. Tememos não ter dinheiro. Tememos o divórcio. Tememos a falta de um filho. Tememos as coisas materiais. Tememos a porta se fechar. Tememos o emprego. Mas nós não temos mais o temor do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente tola que conhece de Gênesis a Apocalipse. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Entendimento, conhecimento só vem de um, é do Senhor. Aleluia. Do Espírito Santo. Glória O profeta Isaías, ele vai falar que o fluir e o emanar do Espírito é conhecimento, entendimento. Você vai ter uma inteligência, você vai ter um conhecimento que outros não carregam e não portam. Porque a unção emanar está sobre a sua vida. Aleluia. Quando as pessoas nós conversamos, irmãos, uma das pessoas mais inteligentes que deveriam existir, ou o povo mais inteligente e mais sábio, devia ser o povo de Deus. É verdade. Mas você conversa com os cristãos, você vê gente tola, boba, que não tem discernimento. Pessoas que você deveria levar enigmas para elas, que elas deveriam resolver. Vai ler Sansão. Sansão, ele tinha enigmas, ele resolvia enigmas, e ele dava enigmas que as pessoas não podiam resolver. Isso é a unção de Deus. Você acha que a unção é só para expulsar demônio? A unção é só para você botar a mão na cabeça de alguém e ela recebeu a impartição e marchar? Irmão, a unção é algo poderoso, poderosa. A unção de Deus fez com que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, aqueles homens que não tinham letras, confundissem uma geração, porque eles tinham mais inteligência e conhecimento que pessoas letradas. Aleluia. E quem ensinava isso? Eles não foram para escolas, para academias, para universidades. Foi a unção do Espírito Santo que caiu sobre a vida deles. A unção do Espírito Santo trouxe conhecimento em como usar as Escrituras. E não só isso. Eles falavam outros idiomas por causa da unção de Deus. Instantaneamente. Não aprenderam de ouvir falar. Aprenderam por causa da unção que estava sobre eles. A unção não só te habilita a pregar, a cantar, a marchar. A unção te habilita a resolver problemas. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Santo Espírito. Ninguém vai te entender, irmão. Quem tem a unção de Deus, quem tem a emanação do Espírito Santo, por ninguém é discernido. Aleluia. Quando pensam que acham que me conhece, não me conhece, porque a unção me esconde. Aleluia. Quando acham que sabem quem eu sou, não sabem quem eu sou, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai nos esconder no seu pavilhão, Ele vai nos guardar. Aleluia. Você precisa entender o que é a unção do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso, Santo. Precisamos parar de crer em um Deus medíocre. Você não está como os cachorrinhos comendo as migalhas de São, mas se você estiver nessa manhã, sai do chão e começa a comer na mesa do rei. Aleluia. Aleluia. Quem come na mesa do rei tem acesso às maravilhas do rei. Quem come na mesa do rei tem o conhecimento do Altíssimo. Glória a Quem come na mesa do rei tem a inteligência de um príncipe. Quem come na mesa do rei sabe o que
Aleluia. Vamos parar de querer ser crentes medíocres, irmãos. Chega de mediocridade no meio do povo de Deus. Trememos e ficamos como que pessoas que nós não sabemos nos portar no meio de pessoas que têm conhecimento da terra. Chegamos lá e não sabemos falar. A palavra do Senhor diz: não temam quando vocês forem diante de pessoas que têm autoridade na terra, porque o meu Espírito me ensinará tudo. Aleluia. Não sabemos pregar a classes altas, a classes baixas. Saber que tem pessoas que não vão ouvir a sua pregação se você não tiver um bom comportamento, uma boa fala, não souber construir pensamentos. Você vai perder almas, porque você não deixa a unção te habilitar. É verdade, meu Deus. Porque você está acostumado com mediocridade. Aprendeu a falar com um nível, com uma classe de pessoas. A Deus me chamou para isso. Deus me chamou para poder ficar pegando para os pescadores que não. Aqueles pescadores que não tinham conhecimento não pregavam só para pescadores. Aleluia. Pregavam também para sacerdotes, para fariseus, pregavam para juízes, pregavam para pessoas grandes na terra. E aquelas pessoas ficavam confundidas. Como é que pode? Aleluia. Como é que pode? Qual foi a faculdade que eles estudaram? Quem são esses homens? Eles têm mais conhecimento que eu tive. O apóstolo Paulo aprende com Gamaliel. Mas quando ele encontra Cristo, ele considera esterco tudo que ele sabia. Glória a Jesus. Aleluia. Pai Santo Deus. Aleluia. O Evangelho não é pra gente medíocre. O Evangelho te constitui rei, sacerdote. Aleluia. Somos ministros do Senhor no meio de uma geração corrompida. Aleluia. Espírito Santo. Aleluia. Irmão, estamos falando sobre missões aqui. Que o Senhor me coloque no meio dos pobres. Que o Senhor me coloque no meio dos ricos, milionários, bilionários, e que eu saiba me portar no meio deles. O problema não é a pobreza ou a falta. O apóstolo Paulo vai falar no livro de Filipenses. Eu sei viver com pouco. Eu sei passar necessidade. Eu sei andar com roupa rasgada, furada, maltrapilho, despenteado. Isso não desconstrói quem eu sou. Mas também sei comer bem, vestir bem, calçar bem, estar no meio de príncipes e princesas, e isso também não desconstrói quem eu sou. Aleluia. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem me fortalece não é a miséria. Quem me fortalece não é ser bilionário. O que me fortalece é a destra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Sabemos nos comportar quando temos apenas. É verdade. Ou nos comportar quando não temos nada. Vamos parar com isso. Vamos deixar a tempestade, a tormenta nos moldar para que Ele nos coloque no nada e para que Ele nos coloque no muito e nós possamos pregar o Evangelho da salvação a toda e qualquer criatura. Aleluia. Ele não te chamou apenas para os mendigos. Ele não te chamou apenas para as pessoas necessitadas. Ele te chamou para pessoas que têm conhecimento, pessoas que conhecem letra, pessoas que têm dinheiro, têm tudo, mas não têm Jesus. Aleluia. Pai Santo. Deus te chamou para a excelência. Deus te chamou para a excelência. Glória a Jesus. E é isso que eu quero te perguntar nessa manhã, movida pelo Espírito Santo. É na excelência que você tem crescido? Ou é na mediocridade? Desde que você se converteu até agora, você prega para o mesmo tipo de gente, tem as mesmas pregações, veste as mesmas roupas, faz as mesmas coisas. Ou Evangelho é transformação, é mudança, é renovo, é crescimento. Existe uma bondade de Deus sobre nossas vidas. Não vos conformeis Aleluia. a este mundo. Glória a Jesus. Você se conformou onde você está. Você se conformou com o modelo de culto que você presta ao Senhor. Se conformou com o tipo de oração e de comunhão que você diz que tem com Deus. Você se conformou em como você reparte o pão. Se conformou com um domingo, achar que domingo é o dia do Senhor e apenas hoje é o dia do Senhor.
Se conformou com os lugares que você vai? Se conformou com as pregações que você tem? Você está conformado? E a palavra do Senhor diz: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Você é um mutante. Transforme-se. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Esse é o nível de conhecimento, de excelência, inteligência, que a transformação, a renovação, a unção renovada do Senhor sobre nossas vidas vai nos trazer. Aleluia. Essa manhã eu vou te sacudir com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Nega isso. Nega a sua carne se acomodou, sua carne está acostumada com os mesmos lugares, as mesmas pregações, o mesmo tipo de gente. Não, Senhor, eu não me conformo com isso. Eu não quero só essa classe de pessoas. Eu não quero só esse nível de inteligência. Eu quero mais de Ti. Aleluia. Mais unção, mais oração, Aleluia. mais decisão, mais renúncia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, Tu és santo, se Deus. joga nesse barco nessa manhã. Glória a Deus. Tem muitos Jonas aqui, sim. Sai desse barco. Deus não te colocou para ser covarde. Aleluia. Tem uma Nínive te aguardando. Lá em Nínive, quem se converte são até os animais. Meu Deus, aleluia. Até os animais. A unção foi tão poderosa. O arrependimento foi tão grande. Que do pobre aos animais, ao rei, rasgaram suas Aleluia. vestes e se arrependeram. Glória a Jesus. A unção de Deus, a presença de Deus Meu incomoda principados, potestades, todas as classes de demônios, esferas malignas. Aquilo que você carrega vai ter que estremecer o inferno. Aleluia. Estremecer uma cidade, Glória a Jesus. estremecer uma nação, estremecer o globo terrestre. Deus chamou pessoas que não tinham nada para carregar nada e ao mesmo tempo ter tudo. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes ficamos como: ai, é porque eu não tenho nada, porque eu sou cristã. Não. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu até posso não ter, irmã, eu gostaria hoje, mas eu sei de uma coisa: que tudo que eu preciso, segundo o poder do Espírito que em mim habita, eu possuo. Aquilo que eu não tenho, porque às vezes não é o tempo do Espírito Santo, mas tudo que eu preciso Aleluia, para é dar verdade. continuidade à minha caminhada, Meu à minha Deus. chamada, eu tenho. Glória a Jesus. Eu tenho pão, eu tenho água, eu tenho calçado, eu tenho vestes. E tudo isso aqui que eu tenho é provisório. Porque eu logo entrarei em um novo tempo. E nesse Aleluia. novo tempo, o que eu preciso para esse novo tempo, eu também vou ter. Glória a Jesus. Você tem o que você necessita para cada tempo que você caminha. Glória a Deus. Entenda uma coisa, já passou o verão. Por que você continua com roupas de verão se o inverno chegou? Troca as suas vestes. Aleluia. Tem gente que não está trocando a vestimenta conforme a estação. Parece que vive um verão eterno, um inverno eterno, ou primavera eterna, outono eterno. Vamos trocar as roupas segundo as estações. Vamos trocar de roupa. Vamos parar de nos acomodar com a mesmice. Ai, eu sou evangélico. Aí olham para você e não querem ser cristão. Porque a sua vida é sem graça. A nossa vida é sem graça. Olham para nós e não existe nada em nós que atrai alguém. Sabia que a unção do Espírito Santo nem sempre vai ser uma pregação? Aleluia. Às vezes uma roupa que você vai vestir e vão olhar, nossa, tu é cristão e você veste assim. Não é. A forma que você está com a sua esposa. Os cristãos são diferentes mesmo. Olha como esse homem está com a mulher dele. Aleluia. Nossa, essa mulher é linda, além de linda, ela é sábia. É cristã. E ela não disse uma palavra. Glória a Isso é a Jesus. unção do Espírito sobre a vida dela. Aleluia. Às vezes a unção estará sobre ti. E alguém que está perto de ti vai ver você tratando o seu filho. Nossa, as crianças são diferentes mesmo. Olha como ele trata o filho dele, como ela trata a filha dela. Nossa, que diferente. Para de achar que a unção é só para a gente gritar em microfone. Só para a gente marchar na rua, falar em línguas e os ímpios se converterem ao nosso evangelho. Eles precisam ver mais. Eles precisam sentir mais. Aleluia. Eles precisam ver algo que eles não possuem de verdade, não é só a sua língua estranha. Lá em outras religiões eles falam outras línguas também.
misericórdia, porque eles têm mais fé lá do que nós, o nosso Deus. E a palavra do Senhor vai falar que Jesus muitas vezes não operava sinais por causa do coração duro das É pessoas. verdade, meu Deus. Nós que estamos agora, pastor, em um momento de fé esfriado, e as manifestações não têm muito ocorrido sinais, milagres e prodígios, como é que nós iremos converter as pessoas ao Evangelho? Deus nos dá estratégia. Você não vai poder forçar a unção para curar alguém. Você não pode fazer isso, eu não posso fazer, você sabe disso. Às vezes queremos curar uma pessoa, mas não podemos forçar o outro a crer. Eu não posso forçar o Espírito Santo a curar. Mas eu posso permitir o Senhor me usar da forma que Ele quer. Para abrir o coração dessa pessoa. Para que ela volte a crer. E aí sim o prodígio aconteça. Aleluia. Existe uma excelência que precisa voltar para Jesus. E nessa manhã a minha oração e a pregação que o Senhor colocou nos meus lábios é: o Senhor sim tem um caminho para tua vida. Glória a Jesus. Deus tem um caminho novo para você. Ainda que na tormenta, ainda que na tempestade, na falta, ainda que não creiam em nós, ainda que achem que a gente fale de nós mesmos, existe um caminho nessa tua vida. Existe um caminho novo para mim e para você. Glória a Jesus. Você só precisa aceitar e dizer: Senhor, eis-me. Deus, é na tormenta mesmo que o Senhor vai caminhar comigo, então Deus, eis-me aqui. É nesse furacão, Senhor, é nesse clima, Senhor, pesado que o Senhor vai andar comigo, amém. Eis-me aqui. Glória a Jesus. Senhor, é me jogar na água agora, Senhor, e deixar o Senhor me engolir da forma que o Senhor quiser. Deus, tanto faz, eis-me aqui, eu me encorajo, me jogo nessa embarcação. Aleluia! Porque não adianta viver, Senhor, neste mundo e perder a tua presença. Meu Deus, aleluia. Vale mais um dia, Senhor, contigo que mil em outro lugar. Deus, tanto faz, tanto faz. Eu me lanço sobre o Senhor, e na tempestade eu colocarei os meus pés para fora deste barco, caminharei contigo sobre estas águas, águas nervosas, ventos contrários, mas eu sei que a tua presença estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, eu te convido nessa manhã a navegar nesse rio do Espírito. Glória a Jesus. Nessas águas que já foram ministradas aqui. Nessas águas, talvez não águas de calmaria, mas águas turbulentas, águas nervosas, águas de tempestade. Mas o Senhor estará com você. Eu te convido a enxergar que o Evangelho não é para gente medíocre. O Evangelho é para gente que entendeu que precisa matar no peito todo dia urso-leão. Todo dia matar a sua própria carne. Negar a si mesmo. Pegar a sua cruz e segui-lo. Aleluia. Se você não está morrendo, meu irmão, todos os dias, eu vou dizer para você que você não está vivendo o Evangelho. Nessa manhã eu te digo: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E o reino dele não é comida, não é bebida, não é se vestir bem, apesar de que ele traga tudo isso para mim e para você. Não é nada disso. O reino dele é paz, o reino dele é comunhão, o reino dele é justiça, o reino do Senhor é santidade. E é chegado nessa manhã, nesse dia, nessa semana, esse mês. O reino de nós está no meio de nós. Que a partir do pão, eu e você possamos fazer uma reflexão como fez o profeta Jonas. Senhor, fico nesse barco, me lanço sobre as águas, estou entendendo nada, mas eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. Deus, são as mesmas pessoas, os mesmos lugares, a mesma pregação, do mesmo jeito? Deus, o Senhor não quer nada disso. Eu te convido, Senhor, a fazer de mim um vaso novo. O vaso já se rachou, já se quebrou, e você não deixa o oleiro fazer um vaso novo conforme lhe apraz. E o oleiro fez um vaso novo conforme parecia bem aos seus olhos carnais, aos seus de vocês não, aos olhos dele. Deixa ele fazer o vaso conforme lhe apraz. O vaso de barro mesmo, irmão. Tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de pregar. Tem dia que é insuportável até viver.
Tem dia que eu tenho vontade de me arrumar, tem dia que eu tenho vontade de olhar para mim e dar a paz do Senhor, mas nesse dia eu preciso mortificar a minha carne e dizer para mim mesma: Cristo vive em mim. Aleluia. A excelência que tem que se manifestar não é daquilo que você acha que tem que ser falado, dito, pregado, anunciado, mas a excelência que tem que se manifestar é o poder de Deus. A excelência não é sua, a excelência é dele. Como é que ele quer manifestar essa excelência? Geralmente a excelência dele se manifesta nas tempestades. E quando o vaso está quebrado, é aí que as pessoas veem que a glória é toda de Deus. O apóstolo Paulo vai ser esbofeteado, eu vou terminar a mensagem com isso. Ele vai orar: Senhor, se for possível, igual Jesus, faça de mim esse cálice. O Senhor vai dizer para ele, depois que ele ora 3 vezes sobre a mesma coisa que atribula a alma dele: Paulo, a minha graça te basta. Glória a Jesus. Porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está quebrado. O meu poder se aperfeiçoa quando você está ruim. O meu poder se aperfeiçoa quando você é tentado e quer pecar. O meu poder se aperfeiçoa quando você é difamado, quando falou mal de você. O meu poder é aperfeiçoado quando você é perseguido. O meu poder é aperfeiçoado nas tempestades que você passa, no navio que naufraga. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa quando você entende que você é fraco, você não é nada, você é barro, você é uma matéria frágil. E eu sou forte e poderoso na sua vida. Glória a Jesus. Nesta manhã eu quero dizer para você, te encorajar no meio dessa tua tempestade. Ele está te aperfeiçoando, te dando mais força, mais unção, mais caráter, mais ousadia, mais discernimento, mais entendimento, mais glória, mais fogo, mais excelência. Aleluia. Glória a Jesus. Nada e ninguém vai poder conter a glória de Deus que está nascendo sobre ti. Amém. Nada e ninguém irá conter o poder de Deus que está sendo revelado dia após dia para você. Nada e ninguém poderá conter Jesus caminhando sobre as águas e dizendo: vem, eu serei contigo caminhando sobre essas águas. Nada e ninguém poderá conter a mão de misericórdia do Senhor te resgatando do ventre de um peixe. Amém. Aleluia. Porque Ele é forte e poderoso. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade. Eu quero fazer uma oração por você, pastor permitido. Coloque de pé, Deus. Abençoa. Deus, poder, aleluia. Amado amigo Espírito Santo, nessa manhã eu te agradeço pela tua bondade, Obrigado, Jesus. pela tua justiça. Espírito Santo de Te Deus. peço mais uma vez perdão pelos meus Te pecados, perdoa, Senhor. pelas minhas falhas com o Senhor, Deus Altíssimo, pelas minhas falhas, Pai, com a tua pessoa. Se eu te feri, te constrangi, Senhor, eu te peço perdão. Pai, me lava nessa manhã com teu sangue. E não só a mim, Deus, porque os meus semelhantes também fazem muitas vezes o que eu faço. Eu te peço perdão pelos meus irmãos. Pai, a cada pessoa que se permitiu ser moldada por essa palavra, a cada pessoa que se permitiu ser constrangida pelo teu Espírito Santo, porque estas não são minhas palavras, mas são tuas palavras. Aleluia, Eu Deus. te peço, Senhor, ajuda o meu irmão a entender o tempo que está vivendo. Pai, nos ensina, Pai, a sermos pessoas que têm temor do Senhor, Pai. Que o temor não venha se fugir, se escapar, sair do nosso meio. Eu te peço nessa manhã, Deus, Deus, a unção, o temor do Senhor sobre nós. Que possamos voltar a ter mais temor do Senhor. Que possamos ter temor em tudo que apresentamos, falamos, fazemos para o Senhor e contigo. Pai, que a nossa prioridade não venha ser, Pai, mostrar excelência para homens, Pai. Pai, não, Deus amado, querido, sermos pessoas excelentes para os homens, mas sermos excelentes com o Senhor, para a glória do Senhor. Que possamos voltar a devolver a glória que é apenas tua. Pai, eu entrego os meus irmãos nas tuas mãos. Eu abençoo os meus irmãos e peço tua bênção sobre as nossas vidas. Amém. Eu peço que o Senhor venha continuar se revelando para o Ministério Água. Eu peço que a revelação não se aparte deste altar. Eu peço que a tua presença, a tua pessoa não saia daqui. Que o Senhor continue com cada ministro, Pai, que tem trazido a tua palavra, Deus. Pai,
Dá discernimento aos pastores deste lugar. Dá discernimento aos homens e mulheres, Deus, que estão aqui, Pai. Carregando, Pai. Levando, Pai, a Tua presença neste ambiente. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, fica conosco. Que a Tua graça, a Tua paz, a Tua humildade. O Senhor é poderoso, mas o Senhor é simples. Que essa simplicidade do Evangelho não saia do nosso meio. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade.